O que acontece com o homem que se masturba demais? No vídeo de hoje você vai saber as consequências negativas do excesso da masturbação. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico, urologista e andrologista. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Testo Saúde Masculina. No nosso canal a gente fala sobre saúde do homem. Se você gostar do nosso conteúdo, considere se inscrever aqui no nosso canal e curtir o nosso vídeo também. No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas consequências negativas que a prática da masturbação pode ter na vida de alguns homens. Ah, mas a masturbação não tem aspectos positivos? Sim, tem. Tanto que eu já gravei vídeo aqui no canal falando sobre esses aspectos. No entanto, o vídeo de hoje a gente vai se debruçar sobre aspectos negativos, principalmente para você que é viciado na prática da masturbação e também no consumo de material pornográfico. Talvez você esteja se fazendo uma pergunta agora: qual é o número para eu saber se eu estou acima da frequência ideal ou se eu tenho ainda uma margem em termos de frequência? E o que eu tenho para te dizer é que, com relação a número exato, nós não temos na literatura médica nenhum número que suporte te dizer que acima desse número você está acima de uma frequência, você está viciado na prática da masturbação. Nós não temos um número exato, mas nós temos sim alguns parâmetros relacionados principalmente aos diversos aspectos da sua vida para te dizer que essa prática está te trazendo malefícios. Aspectos esses relacionados, por exemplo, ao seu relacionamento, relacionado ao seu estudo, ao seu trabalho, à sua atividade física, hábitos de vida. Quando a prática da masturbação começa a afetar esses aspectos da sua vida, muito provavelmente você está sofrendo com o efeito aí, com o excesso da masturbação. A primeira consequência que a gente tem do excesso da masturbação vai ser com relação à sua energia. Todos nós temos energia para fazer as atividades nossas do dia a dia, ou seja, trabalhar, estudar, fazer tarefas que demandem a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa disposição. E as pessoas, os homens que sofrem com o excesso da masturbação, muitas vezes acabam sentindo uma certa dificuldade de se empenhar em alguma tarefa que demande energia, alguma concentração, eventualmente alguma tarefa que vai te exercitar mentalmente. Esses homens, eles se sentem desgastados ali. É como se você tivesse se empenhado em uma atividade física extenuante, você está sem energia para fazer essas outras atividades. Esse é um dos primeiros aspectos que eu queria chamar a sua atenção. Se você está sentindo falta de energia, falta de disposição para fazer as suas atividades do dia a dia e você está se masturbando com uma certa frequência, saiba que isso pode ter relação com esses efeitos que eu acabei de mencionar. O segundo ponto, o segundo aspecto que eu queria chamar a sua atenção é principalmente relacionado a uma desconexão emocional que alguns homens que praticam a masturbação excessivamente também têm. O que seria essa desconexão? Basicamente, você cria uma realidade, um mundo ideal na sua cabeça e que você se satisfaz com esse mundo ideal sozinho, sem precisar de ninguém, sem precisar de nenhuma parceria. E isso naturalmente vai te isolar sexualmente de relacionamentos físicos. Agora olha só o problema se você tem, por exemplo, uma namorada, se você tem uma esposa, naturalmente esse envolvimento ele vai ficar diminuído, o que pode gerar desgastes para você na sua relação física. Um outro ponto que eu queria falar ainda relacionado a essa desconexão emocional é que você pode criar o que seria o ideal na sua cabeça. Ou seja, você tem uma idealização do que seria uma relação sexual ideal. E na verdade, quando você vai para uma relação, é muito diferente daquilo que você imaginou. Existem homens que começam a sofrer com isso e gerando frustrações na hora de uma relação sexual presencial, vamos dizer assim. Existem homens, inclusive, que sofrem com impotência sexual, com uma dificuldade de ereção, porque aquela expectativa que eles tinham lá no imaginário, ela não se concretizou no mundo real. Então veja só o problema que isso pode trazer para você no seu dia a dia. E um outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui, que é muito frequente nesses homens, é que eles não conseguem enxergar objetivos a médio e longo prazo. Isso por quê? Porque você altera o seu sistema de recompensa. Você está se sentindo mal, você pratica masturbação e tem um alívio imediato, mas temporário,
daquele seu sofrimento, daquele seu estresse, daquela sua ansiedade, muitas vezes daquela sua preocupação futura. Esses homens têm uma certa dificuldade de se empenhar em tarefas que vão gerar esses benefícios a longo prazo, o que pode ser muito ruim para a sua vida. Então imagina que você precisa estudar para passar numa prova, precisa estudar para passar num concurso, você precisa ter um desempenho profissional no seu dia a dia, você precisa entregar resultados. E quem se masturba excessivamente não consegue se empenhar como deveria nessas atividades do dia a dia. Ou seja, esse vício da masturbação e o vício também na pornografia, eles estão relacionados a uma queda da sua produtividade no mundo real. Mas então, você já sabe os pontos negativos ou os principais pontos negativos que a masturbação pode trazer para sua vida? O que você pode fazer para sair dessa situação, para que você melhore? O primeiro ponto, ele é extremamente simples, mas é difícil de muitas pessoas acabarem entendendo, que é o fato de você reconhecer que isso de fato é um problema. Enquanto você achar que a masturbação é algo inofensivo e que não está atrapalhando a sua vida, nesses casos de excesso, é claro, você não vai conseguir quebrar esse ciclo e melhorar. Agora, existem outras dicas que eu queria te passar para que você consiga superar aí essa fase que talvez você esteja vivendo. E a primeira dica que eu queria te dar é para que você planeje o seu dia e a sua semana. Evite deixar muito tempo livre sem que você tenha tarefas para fazer. Consiga preencher os seus horários com tarefas que sejam produtivas. Estabeleça horários em que você vai dormir e estabeleça horário em que você vai acordar. Ou seja, estabeleça uma rotina, tanto de sono quanto de produtividade, de coisas que você precisa fazer, de metas que você precisa atingir ao longo da sua semana. Inclua na sua rotina exercícios físicos em qualquer momento do seu dia que seja mais benéfico aí em termos de horário para você. Isso pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, mas você precisa incluir atividade física no seu dia a dia. Isso porque vai te trazer uma autoestima, a liberação de hormônios do prazer que vão te trazer um benefício a longo prazo. Um outro ponto aqui, uma outra dica que eu queria te dar é para que você dificulte o acesso à pornografia e às situações que te levem à masturbação. Cada um tem um gatilho. Eventualmente você, aí eu acabei falando da masturbação aqui, mas podem ter outros gatilhos para você, mas se a masturbação, se o uso da pornografia for um gatilho para você, evite consumir a pornografia. Dificulte o seu acesso à pornografia. Se preciso for, estabeleça aí, aliás, instale no seu telefone ou no seu computador aplicativos que restringam o seu acesso a conteúdos pornográficos. Converse com pessoas que são próximas a você e que querem o seu bem. Peça dicas de como você pode estabelecer rotinas e, de preferência, com pessoas da sua casa, da sua residência e que vão querer o seu bem. Outra dica que eu queria te passar aqui é para você cuidar do seu estado emocional, principalmente de crises de ansiedade, crises de estresse também. Se você está sofrendo com ansiedade ou está muito estressado, muitas pessoas acabam recorrendo à prática da masturbação para obter um alívio, ainda que seja imediato, temporário, mas que não vai resolver o problema. Uma dica que eu te dou para solucionar esse problema de estresse e da ansiedade é procurar práticas como, por exemplo, mindfulness, que vão te deixar mais relaxado. São técnicas respiratórias que você tem aplicativos e você tem vídeos aqui no YouTube que te ensinam a praticar a técnica de respiração, a técnica do mindfulness, e que vai te ajudar a médio e longo prazo a lidar com a sua ansiedade e eventualmente com o seu estresse também. E por fim, eu queria te dizer que se você está enfrentando algum problema nesse sentido, é muito importante que você procure ajuda profissional. Hoje existem especialistas como psicólogos, médicos urologistas, médicos psiquiatras que podem te dar o suporte necessário para que você consiga sair dessa situação o quanto antes e consiga guiar aí a sua vida para uma outra trajetória que seja muito mais benéfica para você mesmo a médio e longo prazo. E por último, eu queria saber se você tem alguma dúvida a respeito dessas questões que eu acabei comentando aqui no vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e também queria te fazer uma sugestão. Se você está sofrendo com o problema aí da masturbação na sua vida, se você não está conseguindo render aquilo que você rendia antes, se você quer melhorar, eu queria te fazer um convite para participar do Clube CNST, que é o clube oficial aqui do nosso canal, onde a gente ajuda diversos homens com diversos problemas relacionados à sexualidade e garanto que você vai gostar. O link está na descrição aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais.